Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Hoje, vamos conhecer a história de Jim. Ele conta que era cético e depois de uma experiência incrível e reveladora, sua vida mudou completamente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora vamos escutar o testemunho de Jim. Eu fui criado na China sob a influência do meu pai, que era muito rigoroso e autoritário desde a infância. Minha mente estava profundamente enraizada na teoria marxista, assim como a dele. Eu era um membro ativo do Partido Comunista na faculdade. Agora vamos escutar o testemunho de Jim. Eu fui criado na China sob a influência do meu pai, que era muito rigoroso e autoritário desde a infância. Minha mente estava profundamente enraizada na teoria marxista, assim como a dele. Eu era um membro ativo do Partido Comunista na faculdade. Quando comecei a trabalhar, ambicionava ansiosamente me tornar sucessor do partido, tanto em termos de mentalidade socialista quanto de competência profissional. Por isso, eu não gostava de idealismo e não tinha nenhum apego a religiões ou superstições. No entanto, coisas incríveis aconteceram comigo, especialmente porque eu era um ateu fervoroso. A doença pode ter sido iniciada devido a vários invernos frios e duros. Além disso, eu era um workaholic. A cada ano, meus problemas crônicos sempre começavam no outono e continuavam até o inverno, persistindo até o final da primavera e durando até o início do verão. Em um outono daquele ano em particular, meu problema prolongado de tosse voltou. Eu ia a uma clínica local todos os dias para fazer um tratamento com antibióticos, como costumava fazer. Quando cheguei à clínica por volta das 20 horas, o médico me disse que um lote específico de penicilina, que havia sido usado em mim 2 dias antes, tinha sido dado para tratar uma criança recentemente. Então eles precisavam usar um novo lote. Então, eles fizeram um teste cutâneo em mim primeiro. O resultado foi positivo no meu pulso, com uma grande vermelhidão saliente do tamanho de 2 centímetros na minha pele, que se espalhou como pseudópodes. Eu hesitei alguns minutos antes de perguntar ao médico se estava tudo bem ter uma reação assim. O médico ponderou por um tempo e depois respondeu que era um falso positivo devido a um novo lote que foi usado em mim. Deveria estar tudo bem, já que eu havia sido tratado com penicilina alguns dias antes. No entanto, para evitar que eu entrasse em choque anafilático, ele me deu uma injeção de Phenergan. Além disso, ele injetou o dexametasona no meu soro. Eu me senti confiante e relaxado depois disso. Então, entrei na ala de pacientes e deitei em uma cama. Uma enfermeira me conectou a um soro e saiu para atender outros pacientes. Pouco depois, houve um som estridente, como de um trem. Meus ouvidos, de repente, caíram em um túnel escuro e comecei a avançar. Eu me sentia tremendamente apreensivo e me perguntava o que estava errado comigo. Eu estava bem 1 minuto atrás, mas agora tudo havia mudado. Eu queria parar e voltar, mas estava avançando incontrolavelmente para frente. Não podia voltar. Eu gritei freneticamente, mas estava mudo. Tentei lutar, mas meus esforços foram em vão. Eu me percebia como um ponto lançado em um caminho circular eterno. Embora minha carne estivesse no mundo físico, eu entrei em uma dimensão com uma barreira que separava meu corpo e meu espírito. Claramente percebi que não era um sonho, mas sim algo errado com o soro que estava recebendo. Tive uma reação alérgica à penicilina. Entrei em pânico, senti medo, vulnerabilidade, desespero, enquanto flutuava neste túnel sem fim. Eu sabia que meu corpo ainda estava na cama,
mas não conseguia voltar para ele. Será que isso é a morte? Eu pensei. Se for, por que estou tão lúcido? Eu não desapareci, mas sim fui isolado do mundo físico. Não sentia dor, flutuava como uma pena e me sentia muito confortável. Para explicar exatamente o que senti como algo no mundo invisível, parecia que havia uma corrente de seres me guiando. Eles afirmavam minhas respostas, esclareciam minhas confusões e confortavam o meu coração perplexo. Eu não sabia como descrever a corrente de seres. Eles eram silenciosos, anamórficos, mas cheios de bondade, brilho, compaixão e amabilidade. Eles responderam todas as minhas perguntas e parecia que eu estava sendo guiado, envolvido por uma luz solar de primavera. Entendi que eles eram seres em um nível muito mais elevado do que eu e estavam no reino espiritual. Eu chamei de profeta aquele que se comunicou telepaticamente comigo, revelando as verdadeiras cores do universo, o propósito da vida e abriu a porta da morte para que eu pudesse ter um vislumbre da outra dimensão instantaneamente. Eu não estava mais no túnel escuro, mas sim em um mundo brilhante, quente, puro. Eu estava completamente aliviado. Não havia mais agonias, mas em vez disso, foram substituídas por uma paz e felicidade eternas. Meu espírito perguntou uma questão atrás da outra sobre as verdadeiras cores do universo e sobre a vida e a morte. Onde quer que minha consciência fosse, ele desdobrava as respostas diante dos meus olhos. Este mundo era composto de partículas. Quando as micropartículas se acumulavam, formavam o mundo com milhares de representações coletivas. O que significa imagens específicas, por exemplo, para muitas pessoas, a árvore na frente de uma casa é apenas uma árvore, enquanto que neste reino é um amontoado empilhado de moléculas em forma de árvore que estão flutuando e ciclando para sempre. Eu vi os amontoados de moléculas fluindo e rodeando este mundo fenomenal, enquanto meu corpo físico ainda estava deitado na cama, recebendo um tratamento com acesso intravenoso. Minha consciência estava livre para observar as árvores do lado de fora da clínica. Sou uma partícula também. Sim, o corpo humano é composto por inúmeras partículas que circulam, metabolizam, trocam como parte dos movimentos. Quanto a você, meu espírito. Você é parte das moléculas que estão reciclando entre elas. Portanto, partículas se agrupam, se movem, se reciclam, fluem para algum lugar e depois se juntam a outro físico. Esse fenômeno continua recorrendo. Não há vida nem morte. É infinito e a essência do mundo, comumente conhecido como morte, que é, na verdade, uma continuação para a próxima fase da vida. Neste estado em que você está agora, sua alma existe e pensa, obviamente. Mas você está separado do mundo físico, sem comunicação. É como uma porta de vidro que separa do mundo. Você pode ver tudo do mundo físico, mas as pessoas do outro lado não podem sentir sua existência, incapazes de compreender a situação em que você se encontra. Seus entes queridos não têm meios para entendê-la. Quanto à morte, como as pessoas que você ama não entendem o que a morte realmente é, elas sentem tristeza pela pessoa falecida. Foi então que me preocupei com meus pais. Perguntei-me se eles sabiam que eu havia morrido. Eu sabia que eles ficariam muito arrasados. Além deles, pensei em meu filho, que é muito jovem para ser independente. Todas essas preocupações estão passando pela minha mente, como nossa carne, como uma televisão, nossa consciência, como os programas de TV. Será que quando uma televisão envelhece, quebra, todos os sinais desaparecem? O corpo humano é uma agregação de matéria particular que se torna um suporte, seja como matéria particulada ou como forma de energia, nunca desaparece. Neste momento, eu estava em uma situação confusa, em que minha consciência e minha carne
estavam separadas, mas ainda em um estado conectado. Eu sentia que havia várias dimensões diferentes coexistindo, enquanto minha consciência permanecia em outro reino. Eu estava telepatizando com profetas e sábios que me revelaram as verdadeiras cores do universo, ao mesmo tempo que estava atento a tudo nesta dimensão, sabendo claramente que as coisas estavam ao meu redor. Devido à alta velocidade daquele lugar, os sons eram transmitidos aos meus ouvidos de forma lenta e atrasada. Enquanto na Terra, um casal idoso veio à clínica para ver o médico. Quando eles passaram pela sala de pacientes, onde eu estava, viram que eu estava sozinho e dormindo, com uma intravenosa no braço. Então, eles comentaram: "Olha esse pobre senhor que tem uma criança para cuidar." Enquanto as pessoas entravam e saíam da clínica, acompanhadas por ruídos abafados e incessantes, eu até vi através da parede com 2 cabides pendurados em um armário. Ao mesmo tempo, meu pager tocou 3 vezes e uma enfermeira entrou perguntando se eu queria responder. Uma das ligações era de um músico da banda que queria falar sobre nossa apresentação. As outras 2 eram de meus encontros. Eu pensei que dinheiro, amor e paixões nunca seriam importantes para mim novamente. Eu me tornei claro, evidente, sabendo que o médico diria aos pacientes, do lado de fora do meu quarto, quando eles descrevessem seus sintomas para ele e até antes dele abrir a boca para falar. Consequentemente, todas essas coisas foram verificadas como eu havia percebido anteriormente. Eu estava suspenso acima do meu corpo para ditá-lo a respirar fundo, para mostrar o movimento de estar vivo. Mais tarde, o médico me disse que não entendia por que eu estava respirando com grandes pausas, o que era diferente de uma respiração normal quando eu estava inconsciente. Quando o médico veio me examinar, minha alma flutuante ordenou que meu corpo piscasse para chamar sua atenção. Meu corpo segurou sua mão, pois ele seria a única pessoa que poderia me trazer de volta para meus pais, meu filho e minhas missões inacabadas. Instantaneamente, meu espírito mergulhou de forma abrupta, sentindo minha cabeça girar. Finalmente, eu me fundi com o meu corpo. Quando abri meus olhos e me sentei, comecei a vomitar sem parar. Eu vomitei um líquido escuro parecido com um pepino em um lavatório. Então, todo o meu corpo se sentiu vazio. O médico ficou surpreso com o seu estômago tão pequeno. Tinha tanta coisa. Deve ter sido uma limpeza ritual. O médico tinha feito todos os esforços para me salvar. Quando contei a ele o que havia passado nas últimas 4 horas, ele ficou em silêncio e me ouviu antes de seu rosto ficar pálido. Eu pensei que ele estava muito assustado. Depois de ouvir minha experiência, ele ficou no meu quarto para me acompanhar durante toda a noite. Eu não tinha intenção de culpar meu médico. Eu tive a chance de experimentar o que é uma experiência de quase morte por causa de seus erros. Então, tive uma visão da Terra e do outro reino. Desta forma, meu medo da morte diminuiu, já que minha experiência de quase morte mudou completamente minha perspectiva em relação ao significado da vida e à ética do mundo inteiro. Após ouvir o emocionante relato de Tim sobre sua experiência de quase morte, é impossível não se emocionar e refletir sobre o significado da vida. Sua jornada de descrença para a fé é um exemplo poderoso de como uma EQM pode mudar completamente a perspectiva de alguém. Se você também ficou intrigado e quer saber mais sobre as experiências de quase morte e como elas podem afetar a vida das pessoas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará histórias inspiradoras e fascinantes sobre a EQM e outras experiências espirituais, além de informações valiosas sobre a vida após a morte
e a espiritualidade em geral. Junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e descobertas. Inscreva-se agora.